Pai bondoso, estamos nas Tuas mãos. Nós queremos Te implorar que Tu desvendes os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua Palavra e crescermos espiritualmente como igreja, como Teu povo, para levar a Tua mensagem àqueles que ainda não Te conhecem. Pai, fica conosco, renova-nos as forças físicas e espirituais a cada dia, para cumprirmos a missão que Tu nos tens confiado. Esta é nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versos 3 a 8. E eu vou pedir aos irmãos que, por favor, leiam em uníssono esse texto da palavra do Senhor. Romanos 12, de 3 a 8. De 3 a 8. O devido uso de dons espirituais. Juntos, porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazer, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém. Esta é a palavra do Senhor, que fala sobre os dons que cada um de nós tem recebido do Senhor para o serviço do seu reino. Um dos grandes educadores considerados no passado, Anísio Teixeira, citando um escritor americano em um de seus livros, ele disse que há 4 formas de governo. Primeiro, o governo dos que não sabem pelos que sabem. Ditadura permanente. O governo dos que sabem pelos que não sabem, revolução próxima. O governo dos que não sabem pelos que não sabem, anarquia total. E o governo dos que sabem pelos que sabem, democracia plena, democracia ideal. O que esse autor americano, citado por Anísio Teixeira, queria dizer é que um povo que não tem educação, que não tem uma formação integral, não pode ser um povo que progrida, que cresça em todas as áreas da vida, tanto política como econômica, como em segurança, como na ética e em todos os aspectos. E é o que nós vemos pelo mundo afora. E tem acontecido, de certa forma, em nosso país. Em 23 de setembro de 2003, eu estava vendo um programa de televisão, era o presidente da Unesco,
dando entrevista sobre os princípios da educação universal. E ele também fez uma declaração tremendamente válida. Ele disse: a educação é o melhor instrumento para o futuro de qualquer nação. E continua: países que tinham enormes problemas há 10 anos, ele está falando isso em 2003, como a Espanha, a Coreia, a China e outros países, hoje alcançaram a renda per capita em mais de 10 vezes. E o entrevistador perguntou: como fazer isto? E ele diz: investindo na formação, na capacitação e na melhoria das condições dos educadores, para que eles sejam estimulados a realizar o seu trabalho. Meus irmãos, nós não duvidamos do valor da educação, mas cremos firmemente que somente a educação secular, humanística, intelectual, à base da instrução, não é suficiente para a formação de uma pessoa ou de um povo. E um exemplo disso é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul era um país mais atrasado do que o Brasil, muitos anos atrás. E o Evangelho entrou lá. E um avivamento tomou conta de toda a nação da Coreia do Sul. E nós acompanhamos aqui há alguns anos aquela revolução espiritual que houve lá na Coreia. E a igreja presbiteriana na Coreia passou a ser uma das maiores igrejas, se não a maior igreja. E a Coreia do Sul é hoje um dos países mais desenvolvidos do mundo. É primeiro mundo, e nós estamos na rabeira. Por quê? Porque, queridos, lá eles aprenderam a dar uma educação integral. E a palavra de Deus passou a ser a bússola de orientação para aquela gente. E eles descobriram o segredo do progresso, de como crescerem em todos os aspectos de uma nação. Queridos, nós somos formados de corpo, mente, emoções e espírito. E a educação, para ser completa, ela tem que considerar a criança ou o educando como um todo. Provérbios 22:6 nós lemos: eduque a criança no caminho que deve andar. E depois, quando se tornar velho, quando amadurecer, não se desviará dele. Há uma diferença entre educar e instruir. Eu aprendi com um dos melhores professores que tive, que a palavra instruir vem do latim intrudere, que quer dizer colocar na mente de dentro para fora, encher a cabeça do menino, do educando, de conhecimentos intelectuais, de toda a natureza. Mas a palavra educar é dulcere, vem do latim, que significa tirar de dentro para fora. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a educação é integral, quando se ensina à pessoa a palavra de Deus junto com outros conhecimentos, esta pessoa começa a desabrochar para a vida. A Bíblia fala da integralidade da educação quando ordena: eduque a criança no caminho em que deve andar. Queridos, nós não precisamos espiritualizar o que é material, terreno e humano, como também não devemos materializar o que é espiritual. O sagrado está onde Deus está. Dentro de nós mesmos, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ou em qualquer lugar em que estejamos na presença de Deus. Os exemplos bíblicos que nós temos, um deles é Moisés, que estava lá
naquele deserto de Midian, e de repente ele viu aquele fenômeno da sarça, e ele foi chegando para perto e ouviu a voz de Deus que lhe disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisado é terra santa. Deus torna sagrado aquilo que Ele quer fazer sagrado, porque Ele é poderoso e Ele é santo o suficiente para isso. No Salmo 63, nós vemos uma experiência de Davi, que estava fugindo do seu filho, que levantou uma revolução contra ele com os militares que traíram a Davi. E quando ele estava passando pelo deserto, sofrendo, naquela noite terrível, perdendo o trono, não querendo enfrentar os revoltosos para não pôr em perigo o próprio filho e a nação, ele não queria uma guerra. Então ele abriu mão de tudo aquilo e começou a orar ao Senhor. E uma oração que ele fez foi no Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Antes, ele tinha dito, porque a tua graça é melhor do que a vida. E logo no final desse versículo ele diz, e em teu nome levanto as mãos. Davi estava louvando a Deus no lugar onde parecia que nem Deus estava presente, porque era um lugar de sofrimento, de tristeza, de dor, de angústia, de decepção, de frustração com o próprio filho e com os seus antes aparentemente fiéis militares. Jonas teve seu encontro com Deus no ventre do grande peixe. E ali, meus irmãos, nós encontramos uma das mais belas orações da palavra de Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Eu sei, ele continuou dizendo, eu do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. E Jonas foi salvo. Nós estamos aqui hoje de manhã, iniciando um novo ciclo da nossa escola dominical. E eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, queridos, que para desenvolver esse ministério com eficiência, há alguns indicadores que nós encontramos na palavra de Deus. Em primeiro lugar, a consciência plena de um chamado de Deus. Nós todos temos dons, talentos, capacidade para fazer alguma coisa dada por Deus. Nós podemos conhecer a Bíblia e pregá-la. Mas, meus irmãos, o de que nós precisamos, antes de tudo, e primeiro que tudo, é ouvir e responder de coração ao chamado divino. Não é só pastor que é vocacionado, nem presbítero, nem diácono. Todos os crentes são chamados por Deus para exercer um trabalho no seu reino, recebendo os dons que Ele mesmo nos concedeu. Nós temos alguns exemplos aqui de Isaías. Isaías foi ao templo para resolver um problema político, um problema de Estado, problema de governo. E Deus o chamou para ser profeta. E deu uma convicção tão grande a Isaías, e com todas as revelações de Deus, ele se tornou profeta messiânico, o profeta que mais profetizou
sobre a vinda de Jesus Cristo a este mundo. Saulo ia para Damasco com outros intentos, outros objetivos. Era para perseguir os servos de Deus, porque ele tinha uma religião contrária a tudo isso. E ele achava que o melhor que ele fazia como religioso judeu, literalista, legalista, era destruir a igreja. Mas naquela estrada, Deus estava lá. E Saulo se transformou em Paulo para ser um dos maiores apóstolos do Senhor. Resguardadas as devidas proporções e as diferenças abismais, eu quero dizer aos irmãos que eu insisti muito tempo com Deus para ser médico. Eu queria ser médico. Eu não queria ser pastor. Mas Deus, queridos, falou ao meu coração com tanto poder, com tanta insistência, de uma forma tão convincente que eu não pude escapar. É por isso que eu estou aqui. Você pode dizer assim, mas pastor, eu quero ser um simples professor de escola dominical, ou um simples aluno. Precisa tanta confusão para tudo isso? Queridos, se nós não formos chamados por Deus, se não tivermos a consciência da vocação para fazer um serviço no reino de Deus, é melhor não fazer. Nós vamos estragar. Ao invés de trabalhar com carne, com espírito, nós vamos trabalhar na carne. Isso estraga. Dos trabalhos que eu mais admiro aqui nessa igreja é esse trabalho de tradução para as pessoas que não podem me ouvir, não podem ouvir os pastores que daqui pregam. Para fazer isso tem que ter uma vocação, um amor, uma dedicação, uma consagração enorme, queridos. É um dom que Deus dá a essa gente que eu não teria capacidade de nunca fazer. E sinto que Deus não me chamou para isso, me chamou para outra coisa, eu vou fazer aquilo para o que Deus me chamou. Em segundo lugar, queridos, quando o Senhor vocaciona, Ele concede dons. O texto que nós acabamos de ler mostra que Deus deu dons aos seus filhos. Romanos 12, de 6 a 8, diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E conclui dizendo, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Deus faz essa distribuição de dons com soberania, com sabedoria e com misericórdia, e dá esses dons a todos nós. Uma palavra que me consola. Nós não nos tornamos responsáveis pelo dom que não temos. Mas, queridos, nós vamos ter que prestar contas a Deus do dom que Ele nos outorgou, usando para a sua glória e para a edificação do corpo de Cristo. Isto é graça. Graça. E eu tenho dito aqui desse púlpito desde muitos anos que graça não é simplesmente favor imerecido. Graça, na palavra de Deus, é a insistência amorosa do Senhor em nos salvar, em nos perdoar, em nos renovar a cada dia e até nos usar, apesar de nós. Ninguém é capaz, ninguém é autossuficiente. Mas quando nós confiamos no Senhor e nós o buscamos, Ele nos abençoa e nós nos tornamos bênçãos no seu reino. Terceiro e último lugar, queridos, o Senhor requer de cada um de nós dedicação e esmero, fazendo com amor aquilo que Ele nos chamou a fazer. Romanos 12, 7 diz, esmere-se no fazê-lo.
Aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está nos dando uma palavra de encorajamento. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós estamos aqui para servir. Jesus nos deu um magno exemplo. Eu vim não para ser servido, tão diferente de tantas pessoas neste mundo. Eu vim não para ser servido, próprio Filho de Deus que podia ser servido. E ele continua, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Que coisa linda. Eu li de um cristão oriental há muitos anos, algo que espero não esquecer jamais. Ele dizia assim, depois de convertido: eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida é serviço. Servi e aprendi que serviço é alegria. Que Deus nos abençoe.